Olá, bem-vindos à nossa sétima aula. Essa é a primeira aula sobre o planejamento da aquisição. O planejamento da aquisição é a etapa do planejamento linguístico que dita como a transmissão linguística deverá ocorrer. Reparem que transmissão linguística não é necessariamente ensino da língua. Os pais transmitem a sua língua para os seus filhos bebês. O planejamento da aquisição é, então, um planejamento da transmissão linguística, ou seja, nós vamos enfatizar o fato de que essa transmissão linguística pode ser feita em ambientes de educação formal, como ela também é feita em ambientes fora do ambiente educacional. É importante que a gente entenda já de princípio alguns conceitos equivocados. O primeiro deles é que a revitalização se resume ao planejamento da aquisição. Quando muitos linguistas dizem que não podem participar diretamente da revitalização, é porque eles estão pensando única e exclusivamente no planejamento da aquisição, ou seja, como a língua vai ser transmitida para as futuras gerações. Isso leva a uma ideia de que o planejamento da aquisição pode acontecer sem os planejamentos do corpus e do status. Como nós vimos, isso não só não é ideal, como um planejamento da aquisição sem o planejamento do corpus e do status vai enfrentar muitas dificuldades. Resumindo, então, o planejamento da aquisição descreve como a língua será transmitida de uma geração para outra. A língua que precisa de um projeto formal de revitalização, obviamente perdeu pelo menos uma parte dos seus falantes. O planejamento da aquisição, então, visa criar um plano para reintroduzir a língua na comunidade e facilitar a sua aquisição pelos seus membros. O planejamento da aquisição define, então, quem vai aprender a língua, como a língua será reinserida ou ensinada, quem vai transmitir a língua e qual a formação necessária desses transmissores da língua, e os materiais necessários para facilitar essa transmissão, além de outros elementos. Para mais detalhes, vejam um artigo que saiu no Caderno de Linguística de 2020 que eu coloquei na página do curso. Vamos então falar um pouco sobre essas formas de transmissão linguística. É importante lembrar que a transmissão linguística ocorre de várias formas. Por exemplo, na primeira infância, de mães e pais para filha ou filhos, com imersão infantil em contextos de fala, por exemplo, em contextos de imigração, em creches, até em férias na casa dos avós que falam aquela língua, através de programas educacionais para crianças e jovens, com educação bilíngue, programas de imersão, escolas de verão, viagens de imersão, etc. Ela também ocorre com o ensino formal em cursos de idiomas, como, por exemplo, com o ensino de L2. Para o nosso propósito, é muito importante lembrar que a transmissão linguística também acontece através de práticas de resgate cultural para todas as idades. Por exemplo, com práticas religiosas, atividades culturais, como a criação de artesanato, teatro, mutirões de trabalho, campeonatos da língua, concursos musicais, etc. O que nós queremos com o planejamento da aquisição é definir, então, como se dará esta transmissão. Por isso, é muito importante lembrar que existem vários contextos e várias maneiras de se planejar essa transmissão da língua para futuras gerações. Aqui eu gostaria de lembrar algumas coisas que já vimos no curso. A transmissão linguística é diretamente afetada por questões do planejamento do status. Os pais, por exemplo, que não veem o valor em falar a língua com seus filhos, afeta diretamente essa transmissão. Quando a língua falada não encontra espaços de uso e funções práticas na comunicação, isso também afeta diretamente a transmissão linguística. Quando novas práticas de transmissão cultural se distanciam da língua e começam a usar a língua dominante, então isso também vai afetar a transmissão linguística. Por isso, o planejamento da aquisição precisa ser feito em sincronia com o planejamento do status. Temos sempre que nos preocupar com essa pergunta: aprender a língua para quê? Para usar onde? Claro, a resposta pode ser como para cantar reggaeton ou para fortalecer a nossa identidade. O que eu quero dizer com isso é que no processo de revitalização não basta a gente dizer: vou criar um programa de língua ali na minha escola. Pronto, estou fazendo revitalização. Esse programa de língua tem que levar em conta critérios que estejam fora do contexto educacional para poder ser eficaz na revitalização. Como nós vimos, isso também vale para o planejamento do corpus. A transmissão linguística é diretamente afetada por questões do planejamento do corpus.
Quando o léxico não supre as necessidades comunicativas dos falantes, essa língua vai ter mais dificuldade de ser transmitida para novas gerações. Quando a língua dos mais velhos é muito diferente da dos mais jovens, nós também vamos ter dificuldade de passar essa língua adiante. E o outro caso que nós já vimos é quando as descrições linguísticas não facilitam a criação de material para a transmissão ou o treinamento de pessoal qualificado. Ou seja, tudo isso leva à questão de que o planejamento da aquisição precisa ser feito em sincronia com o planejamento do corpus. O levantamento do léxico e da gramática para a transmissão, no caso o ensino ou não, são fundamentais. A descrição das formas linguísticas em um formato culturalmente relevante para os usuários também. Vamos focar agora um pouco em como essa transmissão linguística se dá normalmente dentro de programas de revitalização. Em revitalização linguística, as estratégias de transmissão muitas vezes se baseiam em atividades ou programas. Existem várias razões para isso. Uma delas, por exemplo, é a facilidade organizacional e de avaliação dos resultados dessas atividades ou desses programas. A outra é a motivação dos participantes. Fica mais fácil você convencer as pessoas a participar dessas atividades quando existe um programa ou uma atividade específica organizada. Uma outra muito importante é a possibilidade de apoio financeiro. É muito difícil conseguir financiamento para atividades genéricas de revitalização, mas com uma atividade específica ou um programa específico, às vezes se consegue o apoio de agências de fomento ou de governos. Essas atividades ou programas têm características muito variadas. Essas características dependem, obviamente, da estrutura organizacional e institucional na qual elas se inserem. Elas vão depender também das características dos participantes. Um outro fator importante é o da duração e objetivos de cada uma dessas atividades ou programas. Especificamente, podemos dizer que nosso estudo será baseado em atividades e programas. Não esqueçam das dimensões do status e do corpus quando falamos dessas atividades de transmissão linguística. Esse foco em atividades ou programas específicos tem uma função muito mais prática do que teórica. Com isso, vamos passar então alguns desafios e algumas questões para nós implementarmos essas atividades ou programas de transmissão linguística. Nosso primeiro desafio, e que eu vou enfatizar bastante durante o curso, tem a ver com a qualificação de pessoal. Um dos desafios mais constantes é encontrar pessoal qualificado para o tipo de ação desejada. Esse agente da transmissão linguística deve ser capacitado para a tarefa que nós desejamos. Reparem que aqui eu estou usando a palavra agente e não estou usando a palavra professor, porque, como nós vimos, necessariamente essa transmissão linguística não tem que ser feita em contextos educacionais. Ela pode ser feita por membros de comunidades em diferentes contextos. Mas é muito importante que a gente faça essa adequação do tipo de atividade, do tipo de programa, com a qualificação da pessoa que vai implementar essas atividades ou esses programas. Por exemplo, se eu quiser estabelecer um programa de transmissão linguística através de narrativas para crianças, contar histórias para crianças, envolver as crianças no momento de contar a história, das narrativas tradicionais, de histórias do povo, o que eu preciso? Obviamente, eu preciso de uma contadora de histórias. Eu preciso de alguém que saiba falar a língua, de alguém que conheça essas histórias e que possa transmitir a língua através dessas histórias. Isso também ocorre, por exemplo, se eu quiser criar atividades de transmissão linguística com música para jovens. O que eu preciso? Eu preciso de pessoas que saibam cantar aquelas músicas ou também de músicos que vão acompanhar a música ou que vão ajudar a implementar esse projeto de música para jovens. Para essas duas práticas, fica clara a necessidade do tipo de formação ou do tipo de conhecimento que esses transmissores têm que ter para poder implementar as atividades. Vamos passar agora algumas atividades que têm a ver com a educação formal. Por exemplo, no caso de um ensino de segunda língua, nós precisamos de um professor qualificado para ensinar segunda língua. No caso de um ensino bilíngue, nós precisamos de especialistas em bilinguismo e educação. Assim como no caso da alfabetização, nós vamos precisar de especialistas em letramento. Infelizmente, no caso do ensino e transmissão de línguas indígenas, existe uma lacuna na formação de quadros adequados muito grande. Por exemplo, um professor indígena não é necessariamente um professor de língua indígena. Assim como vários professores que estão na escola não são professores de português, ou professores de inglês, ou professores de língua. Isso também ocorre com linguistas indígenas. Um linguista indígena
não é necessariamente um professor de língua indígena. Não é porque eu aprendi agora a fazer descrição gramatical ou saber as formas de classificadores nominais de uma língua que eu conheço as melhores estratégias de transmissão dessa língua para públicos de diferentes idades, interesses ou em diferentes contextos educacionais. Por isso, o que nós necessitamos é de formação para professores de língua indígena. Infelizmente, nós ainda temos poucos programas de formação específica de professores de língua. Eu normalmente dou essa recomendação muito simples para nós termos um ponto de partida para sabermos que tipos de recursos humanos nós temos para o nosso projeto. É simples. Faça uma análise da formação de quadros para línguas dominantes, não indígenas. Eu não quero dizer com isso que temos que ter exatamente a mesma formação, porque são contextos bastante distintos. Mas, principalmente em contextos educacionais formais, essa formação para o ensino de língua, ela é fundamental. Um outro desafio importante é o da organização da estrutura do programa ou das atividades. As atividades ou programas de transmissão requerem alguns elementos, como, por exemplo, um planejamento para a organização das ações. Nós também precisamos de objetivos a curto, médio e longo prazo. Temos que estabelecer o grupo de participantes envolvidos nesse processo de revitalização. Com isso, temos que criar uma estrutura de apresentação e prática do conteúdo linguístico necessário para o processo de transmissão. Isso tudo só é possível com conhecimento técnico para a sua implementação. Alguns desafios para a estrutura do programa, então, são encontrar os recursos humanos e materiais necessários. Às vezes é difícil até encontrar falantes da língua que tenham fluência suficiente para trabalhar em certas atividades. Um outro desafio é a avaliação e a revisão das atividades sempre que necessário. É importante lembrar que processos de revitalização que duram muitos anos vão requerer uma avaliação constante e mudanças na programação das atividades, das pessoas envolvidas, etc. Um último desafio seria a estruturação do conteúdo linguístico em sincronia com as ações de planejamento do corpus. Aqui eu estou falando, obviamente, da gente conseguir fazer o levantamento linguístico e decidir o vocabulário e a gramática para essas atividades de revitalização. Existem, obviamente, muitos outros desafios para a implementação de ações de revitalização. O apoio financeiro para essas ações, espaços físicos adequados, a aceitação e a participação comunitárias, o comprometimento de indivíduos para ações duradouras, dentre muitas outras. Esse tema já foi abordado quando nós falamos da questão do status e quando nós falamos de projetos de revitalização de forma geral. Por isso, o ideal é ter uma ideia do planejamento a longo prazo, junto com ações concretas a curto e médio prazo. E lembrem-se, o planejamento e a implementação das atividades e programas de aquisição necessitam ser feitos em conjunto com os planejamentos do status e do corpus. Nas próximas aulas, nós vamos olhar para esses programas e atividades de forma mais individualizada e vamos, então, poder fazer uma análise mais específica do que é necessário em termos de formação de quadros, de estrutura do programa e como organizar essas atividades a curto, médio e longo prazo. As nossas conclusões até aqui, então, seriam o quê? Antes de propor uma atividade de transmissão de língua ou um programa para transmissão de língua, verifique os recursos humanos existentes. Faça um levantamento dos recursos materiais. Analise as condições de implementação e sustentabilidade do programa. Aqui eu tenho algumas recomendações. Algumas delas vocês até já escutaram antes. A primeira delas é: comece com pequenas ações. O planejamento de pequenas ações ou ações de transmissão bastante focadas permitem com que a gente faça uma análise melhor do que a gente tem disponível para essas ações de transmissão de língua. E, por último, elas também permitem um engajamento das pessoas de forma mais prática, o que pode afetar a motivação dos participantes, que é muito importante para que outras ações venham depois. A outra recomendação seria a busca do apoio necessário para a implementação dessas ações. Como eu mencionei em outro vídeo, ninguém tem todas essas informações, ninguém conhece todas as áreas. Por isso é muito importante buscar os apoios necessários e saber onde a gente precisa de apoio para a formação de quadros, para a criação de materiais ou a outras atividades relativas à transmissão da língua. Planeje e implemente uma formação, um programa de formação de quadros. Esse normalmente é o calcanhar de Aquiles da grande maioria dos projetos ou atividades de revitalização. Não pense que você tem necessariamente as pessoas adequadas
para implementar aquelas ações de revitalização. Por isso é importante prever, junto com todas as atividades de transmissão, atividades de formação das pessoas que vão atuar naquela atividade de transmissão. E, por último, lembre-se que o ensino formal em escolas nem sempre é a melhor alternativa para nós transmitirmos a língua para futuras gerações. Vamos agora, nas próximas aulas, olhar para certos tipos de atividades ou programas específicos, para depois nós podermos chegar a essa lista do que necessitamos para implementar esses programas de transmissão de língua. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e até a próxima aula.